Neste vídeo, eu vou ler um trecho do livro Entre os Monges do Tibete, de Lobsang Rampa. Neste trecho vai ser abordado o despertar do poder do Kundalini de Eva, da narrativa de Adão e Eva, no Jardim do Paraíso. Através de toda a história, em todas as grandes obras religiosas do mundo, tem havido narrativas em que alguns acreditaram, mas que outros, com percepção melhor das coisas, encararam como lendas, destinadas a ocultar certo conhecimento que não deveria ser levado a qualquer pessoa, porque se tratava de conhecimento que podia ser perigoso para quem não estivesse preparado para recebê-lo. Uma dessas narrativas é aquela sobre Adão e Eva, no Jardim do Paraíso, onde Eva foi tentada pela serpente, e na qual eles comeram o fruto da árvore do conhecimento, e tendo sido tentados pela serpente e comido o fruto, olharam um para o outro e viram estar nus. Tendo obtido aquele conhecimento proibido, os dois não mais tiveram permissão para continuar no Jardim do Paraíso. Esse Jardim do Paraíso, naturalmente, é aquela terra bem-aventurada da ignorância, em que ninguém tem medo de nada, porque não entende nada, e na qual a criatura, para todos os fins e propósitos, não passa de um repolho. Mas há uma versão mais esotérica da história. O homem e a mulher não são apenas um amontoado de protoplasma de carne a revestir um esqueleto. O homem é, ou pode ser, coisa muito maior do que apenas isso. Nesta terra, somos apenas títeres de nosso eu maior, o eu maior que reside temporariamente no plano astral, e que obtém experiências por meio do corpo físico, que é o títere e instrumento do corpo astral. Os fisiologistas e outros dissecaram o corpo humano, e reduziram tudo a um amontoado de carne e ossos. Sabem falar sobre este ou aquele osso, e sobre os diversos órgãos, mas tudo isso são coisas materiais. Não descobriram, nem tentaram descobrir, as coisas mais secretas, intangíveis, coisas que os indianos, chineses e tibetanos conheciam há muitos séculos antes do cristianismo. A espinha é uma estrutura das mais importantes e aloja a medula espinhal, sem a qual a pessoa fica paralisada, sem a qual a pessoa nada vale, como ser humano. Mas a espinha é mais importante do que isso. Situada bem no centro do nervo espinhal, a medula espinhal é um tubo que se estende a uma outra dimensão. É um tubo pelo qual a força conhecida por Kundalini pode viajar, quando despertada. Na base da espinha está o que os orientais chamam de fogo da serpente. Ele é a sede da própria vida. No homem ocidental comum, esse grande poder se encontra adormecido, dormente, quase paralisado pela falta de uso. Na verdade, é como uma serpente enrodilhada na base da espinha, serpente essa com poder imenso, mas que, por diversos motivos, não pode escapar de seus confins por enquanto. Essa figura mítica de uma serpente é conhecida como o Kundalini, e nos orientais despertos sua força pode subir pelo canal do nervo espinhal, elevar-se ao cérebro e além, até o plano astral. Quando sobe, sua potente energia aciona cada um dos chakras, ou centros de poder, como o do umbigo, garganta e diversas outras partes vitais. Quando esses centros são despertados, a pessoa se torna cheia de vida, poderosa e dominante. Tendo controle completo sobre a força da serpente, pode-se conseguir quase qualquer coisa. Pode-se remover montanhas, ou andar sobre a água, ou levitar, ou deixar-se sepultar na terra, em câmara fechada, da qual é possível sair vivo a qualquer momento especificado. Assim é que temos, na lenda, que Eva foi tentada por uma serpente. Em outras palavras, de algum modo Eva tomou conhecimento do Kundalini, e conseguiu libertar a força serpente enrodilhada na base de sua espinha, e a mesma subiu pela coluna espinhal, despertando-lhe o cérebro, e dando-lhe conhecimento. Por isso podemos dizer, na história, que ela comeu da árvore do conhecimento, ou seu fruto. Teve esse conhecimento, e com ele podia ver a aura, a força ao redor do corpo humano. Podia ver a aura de Adão, e seus pensamentos e intenções, e também ele, sendo tentado por Eva, teve o seu Kundalini despertado, e passou a ver Eva como esta era. A verdade é que cada qual olhou a aura do outro, vendo-lhe a forma astral nua, a forma que não se veste pelo corpo humano, e pôde perceber os pensamentos do outro, todos os seus desejos e conhecimentos, e isso não deveria ter ocorrido no estado de evolução em que se encontravam. Os antigos sacerdotes sabiam que, sob certas condições, a aura podia ser vista, sabiam que o Kundalini podia ser despertado pelo sexo. Por isso é que, no passado, os sacerdotes ensinavam que o sexo era pecaminoso, a raiz de todos os males,
e por ter Eva tentado Adão, o sexo se tornará a ruína do mundo. Ensinavam isso porque, às vezes, como disse, o sexo pode despertar o Kundalini que se acha adormecido na maioria das pessoas, na base de sua espinha. A força do Kundalini está enrodilhada, como uma mola de relógio enrolada. Também como uma mola que se solte repentinamente, pode causar danos. Essa força tremenda acha-se localizada na base de nossa espinha, e parte dela, na verdade, encontra-se dentro dos órgãos de reprodução. A gente do Oriente reconhece isso, e alguns hindus utilizam o sexo em seus ornamentos religiosos. Utilizam uma forma diferente de manifestação sexual, e uma posição sexual diferente para obter determinados resultados, e esses resultados são atingidos. Os antigos, há muitos séculos, adoravam o sexo e faziam a adoração fálica. Havia certas cerimônias, em templos, que elevavam o Kundalini e proporcionavam clarividência, telepatia e muitas outras faculdades esotéricas. Devidamente usado, e de certo modo, no amor, o sexo pode elevar as vibrações da pessoa. Pode levar o que os orientais chamam a flor do lótus a abrir-se, a abarcar o mundo do espírito. Pode levar o Kundalini a surgir e despertar certos centros. Jamais, entretanto, alguém deveria abusar do sexo ou do Kundalini. Um deve completar e suplementar o outro. As religiões que afirmam não dever haver sexo entre marido e mulher estão tragicamente erradas. Isso é muitas vezes pregado por muitos dos cultos mais duvidosos da cristandade. Os católicos romanos estão mais próximos da verdade, quando aconselham marido e mulher a manter relações de sexo, mas o fazem cegamente, sem saberem porquê, e acreditando que se trata apenas da procriação de filhos, que não é o fito principal do sexo, embora a maioria creia que seja. Assim sendo, as religiões contrárias às atividades sexuais estão procurando abafar a evolução individual e a evolução da raça. A coisa funciona da seguinte maneira: no magnetismo, obtém-se um ímã poderoso arrumando-se as moléculas da substância de modo que se voltem para uma direção apenas. Normalmente, um pedaço de ferro, por exemplo, tem todas as suas moléculas dispostas em qualquer direção, como uma multidão indisciplinada. Acham-se arrumadas de modo aleatório, mas quando certa força é aplicada, no caso do ferro, uma força magnetizadora, todas as moléculas se voltam em uma direção, e assim temos o grande poder do magnetismo, sem o qual não haveria rádio ou eletricidade, sem o qual não haveria transporte rodoviário ou ferroviário, ou qualquer viagem aérea. No terreno humano, quando o Kundalini é despertado, quando o fogo da serpente se torna vivo, as moléculas do corpo voltam-se todas em uma só direção, pois, ao despertar, a força Kundalini dispõe as moléculas nessa direção. É quando o corpo humano se torna vibrante de vida e saúde, poderoso no conhecimento, e pode ver tudo. Há diversos métodos para despertar o Kundalini de modo completo, mas isso não deve ser feito senão naqueles que estejam adequadamente evoluídos, por causa do poderio imenso e domínio sobre os semelhantes que um despertar completo proporcionaria, e o poder se acha sujeito a uso e abuso para o mal. Mas o Kundalini pode ser despertado em parte, e vivificar certos centros, pelo amor entre um casal. Com o verdadeiro êxtase da intimidade, as moléculas do corpo se tornam arrumadas de tal modo que muitas se voltam em uma direção, e as pessoas passam a possuir grande poder dinâmico. Quando toda a falsa decência e todos os ensinamentos falsos a respeito do sexo forem afastados, novamente o homem se tornará um grande ser, e mais uma vez poderá tomar seu lugar como viajante para as estrelas.